Lei número 14.021, de 7 de julho de 2020. Dispõe sobre medidas de proteção social para a prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas. Cria o Plano Emergencial para o enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas. Estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas e aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19 e altera a Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas situações emergenciais e de calamidade pública. A sociedade exigiu, o Congresso aprovou, o presidente vetou 22 dispositivos do projeto de lei 1142 de 2020, que resulta na lei 14.021 de 2020. São vetos que colocam em risco vidas humanas. Vetos que precisam ser derrubados imediatamente. Dispositivos vetados. Inciso 1 do artigo 5º. Acesso universal à água potável. Vetado. Inciso 2 do artigo 5º. Distribuição gratuita de materiais de higiene, de limpeza, de desinfecção de superfícies para aldeias ou comunidades indígenas, oficialmente reconhecidas ou não, inclusive no contexto urbano. Vetado. Inciso 5, a linha A do artigo 5º. Oferta emergencial de leitos hospitalares e unidade de terapia intensiva UTI. Vetado. Inciso 5, a linha B do artigo 5º. Aquisição ou disponibilização de ventiladores e de oxigenação sanguínea. Vetado. Inciso 6 do artigo 5º. A elaboração e a distribuição, com a participação dos povos indígenas e as organizações indígenas, de materiais informativos sobre o sistema Covid-19, em formatos diversos por meio de rádios comunitárias e redes sociais, com a tradução e a linguagem acessível, respeitando a diversidade linguística dos povos indígenas, em que atenda às aldeias e às comunidades indígenas em todo o território brasileiro. Vetado. Inciso 8 do artigo 5º. Provimento de pontos de internet nas aldeias ou comunidades, a fim de viabilizar o acesso à informação e de evitar o deslocamento de indígenas para os centros urbanos. Vetado. Caput do artigo 7º. A União disponibilizará de forma imediata dotação orçamentária emergencial que não poderá ser inferior ao orçamento do referido órgão no ano fiscal vigente, com o objetivo de priorizar a saúde indígena em razão de saúde pública decorrente do Covid-19, de que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. É a implementação do plano emergencial de que trata este capítulo. Vetado. Parágrafo 1º do artigo 7º. As despesas do plano emergencial correrão à conta da União por meio da abertura de créditos extraordinários. Vetado. Parágrafo 2º do artigo 7º. A União transferirá recursos financeiros para apoio ao plano emergencial aos entes federados. Vetado. Parágrafo 1º do artigo 9º. A União assegurará a distribuição de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas diretamente às famílias indígenas, quilombolas, de pescadores e dos demais povos e comunidades tradicionais, conforme a necessidade dos assistidos. Vetado. Parágrafo 4º do artigo 10º. Caberá à União criar um plano específico de crédito para indígena e quilombola para o Plano Safra 2020. Vetado. Parágrafo 5º do artigo 10º. Será garantida a inclusão das comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares como beneficiária do Programa Nacional de Reforma Agrária, PNRA,
assegurando o cadastramento das famílias na relação de beneficiário para acesso às políticas públicas. Vetado. Inciso 1 do artigo 12º. Elaboração, no prazo de 10 dias, dos planos de contingência para situações de contato para cada registro confirmado de indígenas isolados oficialmente reconhecidos pela FUNAI. Vetado. Inciso 2 do artigo 12º. Elaboração no prazo de 10 dias dos planos de contingência para surtos e epidemias, específicos para cada povo de recente contato reconhecido pela FUNAI. Vetado. Parágrafo único do artigo 14. Aplicam-se às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais as disposições referentes ao plano emergencial de que trata o capítulo 2 desta lei. E cabe à União o planejamento e a execução das medidas de que trata o caput deste artigo no que couber. Vetado. Artigo 16. Os recursos necessários ao atendimento do previsto nesse capítulo ocorrerão à conta de dotações consignadas à União, bem como de recursos oriundos de fundo específico criado no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Vetado. Parágrafo 1º do artigo 19-E da Lei 8.080, com redação dada pelo artigo 18 do projeto. A União instituirá mecanismos de financiamento específico para os estados, o Distrito Federal e os municípios, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Vetado. Inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 19-E da Lei 8.080, com redação dada pelo artigo 18 do projeto. A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previsto nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas, SEI, ao sistema de atenção à saúde indígena. Vetado. Inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 19-E da Lei 8.080, com a redação dada pelo artigo 18 do projeto. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais, explicitados os fluxos e as referências para o atendimento em tempos oportunos. Vetado. Parágrafo 1A do artigo 19G da Lei 8.080, com redação dada pelo artigo 18 do projeto. A Rede SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo que todos os indígenas sejam atendidos no sistema público de saúde. Vetado. Parágrafo 1B do artigo 19G da Lei 8.080, com redação dada pelo artigo 18 do projeto. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena. Vetado. Artigo 19. Em áreas restritas, a União adotará mecanismos que facilitem o acesso ao auxílio emergencial instituído pelo artigo 2 da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020, assim como aos benefícios sociais e previdenciários, de modo a possibilitar a permanência de povos indígenas, de comunidades quilombolas, de pescadores artesanais e demais povos e comunidades tradicionais em suas próprias comunidades. Vetado. Os recursos necessários ao atendimento do previsto nesse capítulo ocorrerão à conta de dotações consignadas à União, bem como de recursos oriundos do fundo específico criado no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Vetado. Vidas humanas importam. Para salvar vidas humanas, derruba os vetos, Congresso.